Posso já começar com uma polêmica que todo mundo fala, que isso se tornou tema de vários vídeos na internet, o nascimento de Jesus, dia 25 de dezembro, que muita gente tem falado. Eu queria que você explicasse a respeito disso aí. Olha, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Sim. Definitivamente não, por várias razões. Algumas mais gerais. 25 de dezembro em Israel é inverno. Sim. E a Bíblia fala que os pastores estavam nos campos com suas ovelhas quando viram que o recém-nascido Jesus estava lá. Pastores não estão com as ovelhas deles no inverno em cima das colinas. Não faz sentido isso. E tem um outro detalhe. Hoje eu esqueci minha Bíblia em casa, mas eu vou mencionar rapidamente ali. Tem uma Bíblia aqui? Posso? Tem aqui, ó. Tem essa pequenininha aqui, ó. Vamos ver se a letra vai ajudar eu ler. A pirata aqui? Não, é pirata? Não. Como assim? É que essa tradução aqui é a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Do Jeová, né? É outra. Mas tudo bem. Aqui tem muita tradução, né? Aqui tem as traduções da Bíblia. Tem. Eu tava vendo aqui, ó. Porra, que tem de tradução de Bíblia, né? E cada uma é de um... É o livro... não, a Bíblia no mundo... Qual que é a sua? Qual que você... Eu gosto muito da Nova Almeida atualizada. Tem a King James Version nova também, tá em português. Olha só a história da tradução da Bíblia aqui, ó. Vulgata Clemente. Olha o que tem de tradução de Bíblia. Nós temos falando uma coisa importante do museu. Pouca gente sabe, mas no painel na frente do museu... Tem imagem, parece. Do painel? Delari. Eu não sei se eu mostrar o painel ali do lado. Ali é a entrada do museu. Bonito, hein? E tem um painel do lado ali com os doadores. Não mostrou essa parte. Está o logo do Pânico na TV. Aí sim, hein? Tá certo. Não é só um logo. Esse é o museu? Esse é o museu. Que lindo, cara. Tá funcionando? Vocês ajudaram. Tá funcionando. Só tá esperando a visita de vocês lá. Esse é uma maquete de Jerusalém que tem lá dentro. O Thiago Negro lá também tá com a gente lá. Esses são várias autoridades que tiveram no dia da inauguração. E ele já teve mais de 10 mil visitantes desde a inauguração, dia 12 até agora. Pô, parabéns. Tem um monte de gente lá. Lindão. E o logo do Pânico está lá na entrada. Pô, tá lá. que legal. Pena que se eu tiver... Depois eu vou te mandar um vídeo do... Muito parabéns, obrigado. Valeu mesmo. Que Essas legal. Peças aí são doadas ou compradas? Ele tá onde esse... Põe aí, vamos passar aqui a informação. Bom, então, primeira pergunta. As peças são compradas ou doadas? Os dois. Porque, por exemplo, tem o Dr. Milton Soldani Afonso, que é o empresário que colecionava muitas peças, moedas, comprava em leilão coleções, então ele nos doou isso aí. Israel permite venda de antiguidades com algumas regras, desde que foram encontradas de 1978 para trás, que não sejam inscrições, nem restos humanos, nem ossuário. Então, as peças que eu compro em Israel, com a ajuda de empresários e também com o pessoal do Bíblia Comentada, são peças que elas são catalogadas pelo Departamento de Antiguidade de Israel. Então, é como se fosse, sabe, diz que diamante tem isso, né? Parece que alguns diamantes têm um número lá, que tem no mundo inteiro sabe onde que... Porque tem os diamantes de sangue. Exatamente, é para saber o rastreamento. Então, hoje, por exemplo, as peças que nós temos que vieram de Israel, o Departamento de Antiguidade de Israel sabe que elas estão aqui. Então é tudo documentado. Então, respondendo isso aí. Você perguntou onde... O Morgado perguntou. Agora a questão de Jesus lá. Eu vou citar aqui rápido para não ficar muito complexo. A Bíblia fala que Jesus nasceu e antes de Jesus nascer tem um homem chamado Zacarias, que era o pai de João Batista. E fala que Zacarias estava cuidando do templo e ele estava no turno de Abias. O que era o turno de Abias? Bom, você vai no Antigo Testamento, você vê que Davi dividiu o ano. Eu vi que tem um ano judaico aí. E Davi dividiu o ano em 24 turnos de 15 dias cada um. Certo. Entendeu? Então, quer dizer, do dia 1 a 15... Não é fevereiro que eles usavam, nem janeiro. Eu vou usar só para complementar, né? De 1 a 15 de janeiro, fica você. De 16 até 30 ficou eu. Depois... Então, o turno de Abias, você faz o cálculo lá, qual época seria. Então, no turno de Abias, que seria mais ou menos que o mês de julho, Isabel ficou grávida de João Batista. Certo. Aí você faz o cálculo, você joga lá, tantos meses para frente. 6 meses depois de Isabel estar grávida, é que Maria concebeu. Tá. Aí você faz essa conta, você joga então 6 meses... É calculado pelo João Batista? Pelo João Batista. Por quê? Seria isso, se fosse no tempo nosso aqui, o quê? Outubro. Final entre final de setembro e início de outubro. Tá errado. Rodrigo, tá errado. Então, é só para ter uma noção, eu não tô só para entender. Rodrigo, mas por que as pessoas, por que as pessoas elas têm essa mania de
de querer que seja tudo calculado pelo nosso tempo? Por que as pessoas têm isso? Se Jesus não nasceu dia 25 de dezembro, está tudo errado. Por que surge isso? Nós temos aí que dividir duas coisas na Bíblia. Uma coisa na Bíblia é aquilo que Deus determinou e falou, isso aqui tem que ser, você não pode mudar. Outra coisa é aquilo que a Bíblia, Deus ou não determinou, ou nós temos uma hipótese, igual eu falei assim, entre setembro e outubro, mas eu não sei o dia nem a hora certinho. A volta de Jesus, ninguém sabe o dia e a hora. Essas coisas que Deus não determinou assim, a gente não precisa ficar xiita, batendo martelo e brigando por causa disso. O que Deus determinou, está determinado. Por exemplo, eu vou entrar numa questão meio polêmica aqui, por causa do Shabat. Ele falou que é o Shabat. Então agora eu vou falar. Eu vou resolver a terça-feira, que pra mim é melhor. Terça-feira que a Jovem Pan me dá. Pra mim é terça-feira, não. Deus determinou que é o Shabat. Então se é o Shabat, é o Shabat. Eu não tô com a liberdade de escolher o dia que eu quiser. Tá certo? Agora, como a Bíblia não falou em nenhuma página, Jesus nasceu no dia tal, a tal hora, e guarda esse dia. Então, eu simbolicamente, mesmo sabendo que não é o Natal, não vejo problema nenhum naquilo ali. Acho que seria tão fanatismo. Eu sei que a polêmica, e a galera vai estar louca agora de eu falar isso aqui na internet, é porque é uma verdade que o Natal começa por uma tradição pagã. É uma adaptação de uma festa pagã a uma festa cristã. Tá certo? Isso é verdade. Então, não posso, porque tem origem pagã. Se eu tirar da minha vida tudo que tem origem pagã, então, primeira coisa, quem celebra aniversário não pode, porque celebração de aniversário não era uma prática judaica. Certo. O único judeu que celebrou aniversário na Bíblia foi Herodes, e o cara não valia nada. É o único judeu que eu posso xingar sem ser antissemitismo, é Herodes. Foi um traíra. O cara não valia nada, né? Então, o aniversário eram os pagãos que comemoravam, tá certo? O nome dos meses também vem de origem pagã. Agosto de Augusto. Mesmo do Império Romano, né? Do Império Romano. Então, mesmo na Bíblia. No Novo Testamento usavam meses pagãos, os meses da Babilônia. Mas o Natal foi o Constantino? Não, foi depois de Constantino. O pessoal, na época de Constantino, já tinha a celebração de Tammuz e tal, mas a celebração do Natal, oficialmente, veio depois de Constantino. O que não nega a questão da origem pagã. Porque o Constantino que ficou com a toba na mão, falou, só que a gente joga tudo na conta do Constantino. Foi esperto. Você pode seguir os passos do Constantino, do Consta. E além do calendário lunar e solar, né? Que também muda, né? Porque quando nasce Jesus, antes de Cristo, mas, por exemplo, a mudança do calendário não deve a Constantino. Aí você tem o Papa Damaso, você tem o Papa Gregório, você entendeu? Que foram mudanças. E antes de Constantino, Júlio César também mudou o calendário. E quero deixar claro aqui uma coisa. Os judeus da época de Jesus, isso só para responder essa questão de origem pagã. Os judeus da época de Jesus usavam mais uma língua pagã do que a língua hebraica. Aramaico. Era o aramaico, que era a língua da Babilônia. Na época de Jesus, eles não falavam o mês de Abib, falavam o mês de Nissan. Abib é no calendário do Antigo Testamento. O Jesus falava em que idioma? Jesus falava aramaico. Aramaico. O hebraico era quando ele ia discutir assuntos da Torá, na sinagoga, que a liturgia da sinagoga ainda era assim, mas no dia a dia era aramaico. Tanto é que tem uma menina que ele cura, que ele fala assim, Talitá cumi. Quando ele fala Talitá cumi, isso não era hebraico, era aramaico. Em hebraico seria cum, levanta. Em aramaico, cumi, porque o aramaico e o hebraico é igual o italiano e português. Dá pra entender algumas coisas. Dá pra entender. E Talitá significa cordeirinho. Ele chama a menina de cordeirinho. Cordeirinho levanta. Agora, o Cristo, ele era um rabino? Bom, primeiro a gente tem que ver o que significa rabino naquela época. Hoje, para você ser um rabino, você tem que fazer um yeshivá em Israel. Perfeito. Eu não posso chegar agora e falar assim, eu sou o Rabino Rodrigo. Eu virei rabino. Virei rabino. Não, tem que estudar. Tem um diploma. Você pode enganar a gente que ninguém entende muito. Não, mas ele tem razão. Você precisa de um diploma. Pode enganar. Diploma da yeshivá e você tem que ser judeu, etc. Tem uma série de critérios. Como também hoje, para eu ser um médico, eu tenho que fazer uma medicina, eu tenho que ter o CRM e tudo mais. Na época antiga, não era assim. Não existia isso, mesmo que Hipócrates, lá, o curso de medicina grego, mas muita gente podia ser médico. Profetas e tudo mais. Então, na época de Jesus, tinha a escola dos profetas, mas uma pessoa podia ser reconhecida como rabino apenas pela erudição dele mediante o povo. Lembra do passado, quando tinha o tiradentes, eu esqueci o nome que dava o camarada que arrancava o dente das pessoas, prático.
Ele não era formado em odontologia, mas a parteira fazia. Mas como ele discursava, porque tem a Torá oral e a Torá escrita. Ele poderia ser considerado por ele falar e passar as E ele é informações. chamado de Rabi por vários seus discípulos ali. Rabi, Rabone em hebraico. Então ele era considerado... Então, tem judeus que reconhecem. Então, mas você acha que ele foi um reformador? Olha, depende. Existem duas visões, e eu vou falar para mim qual. Tem a visão que Jesus chegou e acabou com o judaísmo, e mudou, esquece Moisés e tudo mais. Eu, Rodrigo, não sou dessa visão. Eu, Rodrigo, sou da ideia e certeza, que Jesus era judeu, nasceu como judeu, viveu como judeu, morreu como judeu, e como eu, cristão, acredito que ele ressuscitou como judeu. Quando ele começa o Sermão da Montanha, ele já começa dizendo o seguinte: não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir. Eu vim para cumprir. E a palavra cumprir que está ali no grego, aí você tem que entender o aramaico que está por detrás, não é cumprir no sentido assim de acabou. É cumprir no sentido de dar entendimento, reforçar. Conclusão do que foi falado. Sabe quando você pega um texto e você grifa? Peraí, tem que reforçar isso aqui na fala, na pauta? Então, mas na época lá tinha o Império Romano, tava bem zoado aquela época, né? Tava uma época bem... Mas, por exemplo, porque o Cristo... Ele é o cara do João Batista, né? O João Batista que era o cara, né? O João Batista era o quê? O João Batista, no judaísmo da época, já tinha uma ideia que quando o Messias viesse, ele tinha que ser anunciado por alguém no espírito de Elias. Já ouviu falar nos manuscritos do Mar Morto, já falei aqui, outros, não é? Sim. A comunidade que estava lá no Mar Morto, provavelmente os essênios, talvez os essênios, eles já foram para lá e eles diziam: nós somos a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então todo mundo sabia que o Messias tinha que ser antecedido por alguém que prepararia o caminho dele. E o João Batista fez esse papel. O motivo principal pelo qual Jesus não foi reconhecido Messias por muitos na época, a grande desapontamento que eles tiveram contra Jesus, sabe qual foi? Jesus não instigou o pessoal a pegar em armas e fazer uma luta armada contra Roma.